Bom dia, família, bora para mais um vídeo aqui no seu canal e sem intro, sem nada, isso aqui vai ser basicamente um podcast. Se quiser nem precisa ficar vendo o vídeo, vai ser basicamente isso o vídeo inteiro. Então é só ouvir mesmo. Eu vou fazer aqui a teoria final, porque eu fiz uma outra teoria lá, no caso, sobre os Grimórios, no caso como que o Asco conseguiu o Grimório de demoníaco, todas as questões lá e tal. Só que teve muitas dúvidas, muitas questões, muitas pessoas fazendo pontos bem interessantes e realmente faz sentido. E eu queria destrinchar tudinho de uma vez só para acabar com todas as dúvidas possíveis com a teoria definitiva de Black Clover. Então, bora lá. Primeira coisa, eu dividi aqui em tópicos, que no caso primeiro são os Grimórios, os demônios e finalmente as perguntas mais frequentes. Então bora primeiro para os Grimórios, para a gente explicar melhor. Vamos lá. Os Grimórios podem ter até 4 tipos de funcionamento. Pelo que eu sei e pelo que as pessoas falaram. Não foi até agora explorado exatamente como funcionam os Grimórios, nem da onde eles surgiram, mas são mais ou menos esses 4 funcionamentos que eles podem haver para poder criar essa magia específica, para serem tão importantes para os magos, já que sem um Grimório um mago não é nada. É basicamente isso. É bem óbvio, então lá. Tem que ter o Grimório, isso aqui já tá falado, ótimo. Então bora lá. Os 4 tipos de funcionamento que eles podem ter. Primeiro, eles podem criar magia e usar elas para poder criar magias mais fortes, juntando com a magia do seu proprietário. Fora isso, também podem absorver magia natural, no caso absorve a magia do ar natural e depois disso usam para infundir junto com a magia do seu proprietário para criar uma magia mais forte. E a terceira, amplificar magias. Além da quarta, amplificar magias, acho que já todo mundo sabe, né? Pega uma magia e deixa ainda mais forte. E a quarta, moldar magia. Essa foi inclusive a teoria que eu tinha feito. Não vou colocar no card, procura aí que tá nos meus vídeos aí pelo canal. No caso, vamos pegar a primeira, a segunda e a terceira. Se você colocar assim, no caso se for uma dessas 3, basicamente o Grimório teria que ser uma criação divina, um negócio bem absurdo, porque, vamos lá, considerando aqui do início. São objetos mágicos que podem criar, amplificar ou gerar magia infinitamente, basicamente. Um mago que tiver... Um mago capaz de criar uma coisa dessas seria absurdamente apelão. Seria basicamente um deus. Então, basicamente é uma criação divina. Se você considerar como uma criação divina, então os Grimórios não fazem sentido por diversas razões. Por que eles são divididos? Porque a gente tem os de Hertz, os de Clover, os de Diamond e os de Espados. E até agora foram mostrados esses 4 tipos de Grimórios. Por que eles são divididos se no final das contas eles são basicamente criados pela mesma pessoa? Não faz sentido. A não ser que sejam 4 para 4 pessoas diferentes. Sei lá, 4 deuses diferentes para cada um dos lugares. Outra coisa que não faz sentido. Por que essa distinção? Já que esses não são os únicos 4 países que existem. Já foi falado que existem muitos países. Então, mais uma coisa que não faz sentido se colocar nesse canto. Outra questão. Se a gente colocar como se fosse uma criação divina, significa basicamente que... Bom, é uma criação divina. Resumindo, nós temos uma leve noção de como funciona o mundo de Black Clover. Se tem uma pessoa capaz de criar magia, quer dizer que teve um dos criadores de magia, sei lá o que, e chegamos à conclusão de que tudo é divinamente arquitetado. Isso vai para um âmbito bem mais específico. Tem aquele negócio de... Se você pega uma informação e se você amplificar para todos os cantos, ela funciona, tá certo. Se você colocar em todos os cantos, ela não funciona, tá errado. Se pegarmos a ideia de que magia é criada por Deus, então podemos colocar aqui magia é criada por sei lá o que, Grimórios criados por quê, tudo resumindo em Deus. Se tudo é resumido em Deus, bom, a história pode terminar com basicamente porque sim. Por que tal coisa aconteceu? Porque Deus queria. Porque Deus queria. Tá vendo? Isso quebra uma história. Eu não gosto muito, inclusive entra muito numa outra discussão, que no caso seria de destino, mas isso aí eu vou deixar mais pra frente. Continue vendo o vídeo. A questão então é, no caso, criar magia e usar para benefícios, Vamos lá. Partindo pelo pressuposto, então, que ela é divina e todas as questões. Já disse porque eu não gosto da ideia, porque eu não acho ela conveniente. Agora, e se for outra? Se for moldar magia? Faz mais sentido. Se o Grimório for criado para moldar magia, faz sentido que ele deixe a magia mais forte.
ele molda a magia sem que você precise moldar. É como se você tivesse que concentrar em um caso e no outro você só tivesse que mandar fazer. Em um caso você tem que concentrar, saber o que você quer, fazer o objeto certinho, saber a quantidade de magia específica para cada lado, saber todo tipo de coisa. E você sabe muito bem, vendo Black Clover, que tem algumas magias que são estupidamente complexas, principalmente comparadas com a própria magia da pessoa. A pessoa tem magia de água e consegue criar iglus de gelo com dragões e uma capacidade de voar e uma armadura de Valkyrie que é capaz de voar e tem movimentos e tem um bando de coisa. E tipo, essa pessoa nunca conseguiria fazer isso normalmente. Eu acho que ela nem tem conhecimento científico para poder fazer um negócio desse. Agora, se ela pode moldar, se o Grimório molda magia, ela não precisa ter. Então como que funcionaria o Grimório? Bom, o Grimório, nesse caso, poderia ser um objeto divino, mas, principalmente, além de objeto divino, ele poderia ser um objeto criado por um grupo de magos de cada reino. Por exemplo, a gente tem o reino de Clover, que tem os seus magos que criam os Grimórios do seu tipo. A gente tem o de Hers, a gente tem o de Espadas, a gente tem o de Diamond. Cada um cria o Grimório com base no seu reino e tal. O Grimório, basicamente, ele pega um seleto grupo de magos com magias mais ou menos específicas e, basicamente, ajuda esses magos melhorando as magias deles. Por exemplo, selamento espacial, qualquer coisa a ver com espaço espacial. Então, um Grimório espacial já vai bem a calhar. Aí daí em diante. E os Grimórios são divididos em mais ou menos níveis. Um pouquinho mais forte, vamos dizer que o 3 folhas tem um pouquinho mais forte, um pouquinho, até chega de 4 folhas. Que é o máximo que pode ser criado um Grimório. Que deve ser, tipo, o auge do caro e só cria um pouquíssimo. Se é, tipo, quase nunca vem ele sendo usado especificamente. Faria sentido. A gente atribuiria basicamente tudo a os reinos. E faria sentido, inclusive, que todos os 4 reinos usem Grimórios. Por que os quatro reinos usam Grimórios? Porque, obviamente, eles estão atrelados há muito tempo. Eles foram os 4 reinos apresentados. Vamos dizer assim. Eles não apresentaram outros reinos. Existem outros reinos, já foi falado, mas eles não foram apresentados. Outros reinos foram apresentados esses 4, que estão sempre em conflito e tal. Então faz sentido que eles, os 4, usem a mesma técnica. Os 4 têm os mesmos costumes, os 4 têm a mesma cultura. Então faz sentido que os 4 usem o mesmo sistema para poder aprimorar a magia, para melhorar suas magias. Nesse caso significa que fora desses 4 reinos poderíamos haver, no caso, outros tipos de usuários de magia. No caso, usuários que usam cajados, usuários que usam varinhas, usuários que usam sei lá, qualquer outra coisa. Alguns que nem usam nada. Isso explicaria muita coisa. Inclusive, isso até explicaria uma teoria do Yami que eu queria há muito tempo, que quem sabe não sai um dia desses. Então, vamos lá. Faz sentido que ele molde magia e faz sentido que seja criado por um grupo de magos habilidosos. Desculpa se eu estou falando muito mal muitas vezes, é que esse vídeo vai ser longo, bem longo. Então, vamos lá. Outra questão. Vamos lá agora para a parte do que eu tinha dito. Destino. Se um cara chegou e falou pra mim: eu acho que o que faz com que as pessoas ganhem seus grimórios é o destino. Resumindo, elas sempre estão lá pra poder chegar no seu grimório e tal. E sempre estão lá. E eu não concordo muito com isso por principalmente 2 razões. Tem mais, mas eu vou falar depois. Primeiro, o Yami. O Yami ganhou um grimório de Clover, mesmo ele sendo de um outro país que provavelmente nem usava grimórios. Então, porque ele estava em Clover. Significa o quê? Que o universo fez ele ir pra Clover e tal. Então significa que tem um deus, né? Se tem um deus, voltamos pra estaca 0. Significa que a 1, 2 ou 3 pode estar correta. Eu não concordo com nenhuma das 3. Já disse por quê. Então, tá legal. E também tem o Yuno. O Yuno não ganhou um grimório de qual é mesmo? Espados. Ele ganhou um grimório de Clover. Por quê? Porque ele tava em Clover. Significa que todo aquele negócio dos demônios fazendo tudo aquilo pro pai lá do Yuno chegar e mandar o seu serviçal vir pra Clover pra fazer só o que. Tudo isso significa que foi o destino fazendo ele ganhar o grimório dele. Eu acho que não. Pra mim não faz sentido essa ideia. Porque, mano, tudo isso, toda essa volta inteira pra dar um grimório que poderia existir lá no caso, em Espados também. Por quê? Tá vendo a questão? Se a gente considerar que cada Grimório é criado por um seleto grupo de pessoas, pessoas que usam magia espacial, magia de fogo, magia de vento, magia de sei lá o que, e a gente faz uma árvore genealógica, vamos dizer assim, das magias, e todo esse ramo aqui das magias é para esse tipo de Grimório criado por esse tipo de mago. Então faz todo sentido que no caso
Que no caso o Yuno e o Yami pegaram esses grimórios. O Yami provavelmente pegou algum grimório de magia especial, especialmente criado, no caso alguma magia, vamos dizer assim, seleta um grupo de magias mais abrangentes. Talvez um grimório mais diabólico, demoníaco, ou talvez mais próximo da escuridão, já que apesar de tudo existem grimórios não só de escuridão, mas também existe o grimório de sombras, que pelo que parece é um pouco mais comum, é o de escuridão mesmo, que é o Pica das Galáxias, ultra difícil de conseguir, então poderia ser basicamente o ramo da escuridão, o ramo da sombra e tal, que o Yami pegou o grimório desse tipo de ramo. Faz todo sentido. Aí vem a questão, mas não faria sentido que ele teria que ir pro outro lado do mundo pra vir pra cá. E principalmente temos o Asta. Por que demorou tanto pro Grimório dele chegar até ele? Por que não foi instantâneo como qualquer outro Grimório, se é tudo destino? Bom, então temos que amplificar ainda mais. Resumindo, a gente teria que colocar que o destino fez o Asta demorar mais, que o destino fez todas as pessoas acontecerem, que o destino fez tudo acontecer. Voltamos para estaca zero. Tem um deus em Black Clover. E se tem um deus em Black Clover, a gente volta de novo para a questão da primeira questão. Basicamente, a história acaba. A história é resumida por Deus decidiu isso. E eu não gosto dessa teoria. Eu odeio qualquer coisa que resuma uma história a uma objeção divina. Tudo se resume a uma objeção divina de Deus quer e acabou. Por isso que eu odeio o final de muita história por aí. Sinceramente, eu odeio muito. Mas vamos lá. Então, a gente já chegou em duas questões. Primeiro, não existe esse negócio de destino nos Grimórios. Bom, pode existir, mas já falei por que eu não gosto da ideia. E segundo, o Grimório foi feito para manipular magia, mudar a magia e moldar ela, usando a magia do proprietário. Aí então, vocês podem pensar no seguinte. Tá legal, mas e aqueles Grimórios lá de Diamond, que eram basicamente dois Grimórios diferentes? Boa pergunta. E essa aqui eu tenho uma ótima resposta. Vamos lá. Pegamos aqui o Grimório de Diamond. O Grimório, o que acontecia? O Grimório, ele tinha... No caso, a gente tinha lá o cara de diamante. Ele só usava magia de diamante e também tinha uma magia específica de fogo. Por quê? Ele não treinou outras magias de fogo? Por que ele não fez isso? Aí vem a questão. A única magia de fogo que ele tinha não era só uma magia de... A única magia que ele poderia ter pelo resto da vida, pois ele não é um mago de fogo. Ele é um mago do ramo de terra, pedra e tal, de magias mais terrenas. Então ele não poderia ter magias de fogo, magias mais de energia. Resumindo, obviamente, ele não conseguiria mais magias. Fora que a magia dele não é pra isso. Resumindo, o Grimório tinha que transformar a magia que não era desse tipo de coisa em magia de fogo. Resumindo, a magia ficava até mais fraca. Isso explica muita coisa. Porque que a Fana, apesar de tudo, ela ainda é uma reencarnação de um elfo. E como a gente pode ver por todas as reencarnações de elfos que existem, eles são estupidamente fortes antes mesmo de ter os elfos dentro. A Fana deveria ser tipo um monstro. E o Grimório dela, que deveria ser basicamente uma fusão com o Grimório lá do cara de cristal, deveria ser um Grimório diabolicamente poderoso. Aquela chaminha lá que cura um pouquinho não era pra ser aquilo. Era pra ser um negócio capaz de curar metade do corpo do cara. Era pra ser absurdo. Principalmente considerando que o cara lá, o de cristal, tinha muita magia. Então ele podia fazer uma coisa dessa. Só que esse não foi o caso. Tadã! Agora vocês pegaram a ideia? Resumindo, aquele Grimório lá, ele molda a magia pra ser de fogo. Resumindo, não quebra de forma alguma a teoria que eu montei até agora. Ainda tá certo. No caso, o funcionamento de como ele funciona. Bom, a gente já chegou aqui e fechamos a questão do Grimório. Como eles funcionam, para que eles servem e as principais objeções dele. Mais uma coisa antes que eu esqueça. É que... por que o Grimório vem quando a pessoa tem 15 anos? Bom, essa aqui é um pouco mais fácil. É só você pensar que 15 anos é o auge da magia da pessoa. E que, obviamente, como ele está no auge, o Grimório mais forte para essa pessoa vai ser decidido. Vamos dizer assim, eu estou com pouca magia agora. Então, obviamente, o Grimório que vai vir para mim é equivalente à magia que eu tenho agora. Mas se depois eu ficar muito mais forte, eu vou ficar para sempre com aquele Grimório com magia muito mais fraca do que a minha. Entendeu? Por isso o Grimório vem com 15 anos. Vamos dizer que o 15 anos é o auge da magia que você vai ter. Depois disso você não vai conseguir mais magia que isso. Dá pra ver claramente isso por diversas situações. Por exemplo, naquele festival lá, no caso que o Yuno vai lá e usa aquela magia que era basicamente furacão. E quando ele era criança, ele inclusive mostra flashback. E basicamente era uma magia lá, que era um ventinho lá, uma brisa rapidinha comparada com o furacão que o cara tava criando lá no festival. Que o Gasta vai lá e quebra com um golpe só.
Entendeu? No caso, a diferença de auges. Com 15 anos ele tá muito mais forte do que quando ele tinha uns 10. Por isso que tem que ser com 15 anos. Bom, então bora lá pro próximo. Inclusive, isso é mais um ponto a favor do fato de que o Grimório é criado especificamente para uma pessoa, para que ele é criado para qualquer pessoa, desde que a pessoa seja compatível. Porque se ele fosse criado pelo destino, para pessoa específica, ele deveria ter vindo quando o cara nasceu. É o destino dele pegar esse Grimório, então por que o cara não pega quando ele nasce? Bom, só se o destino for alterável. Então, eu acho que é mais um ponto a favor da minha teoria. Bora pra próxima questão. Os demônios. Vamos lá. O que os demônios precisam? Eles precisam de um corpo físico no mundo normal aqui da gente. Da gente, entre aspas, já que é o mundo Black Clover, não o nosso. O nosso também, mas é outro assunto. É outro assunto que não devemos entrar agora, pois é polêmico. E precisa de um grimório. Eles precisam de um grimório pra armazenar sua magia. Vamos dizer assim, armazenar realmente o seu poder verdadeiro. Eu coloquei isso na teoria, não coloquei? Eu tinha feito uma teoria sobre os grimórios e eu tinha falado isso. Que o motivo do demônio precisar de um grimório de 4 folhas é porque o grimório de 4 folhas consegue armazenar mais magia. Pois é um grimório criado para alguém que tem muita magia. E como é o mínimo exigido, você ter muita carga de mana para poder conseguir suportar a quantidade gigantesca de mana que um demônio tem. Então, obviamente, precisa de alguém com um grimório de 4 folhas. Resumindo, o corpo pode ser de qualquer um, mas o grimório, ele tem que ser de 4 folhas. Isso é mais uma questão interessante. O corpo pode ser de qualquer um, mas o grimório pode ser de qualquer pessoa. O grimório tem que ser de 4/5 folhas. Vamos lá, primeira questão. Os demônios conseguem chegar dentro do grimório? Ih, meu Deus, deixei a porta aberta. Os demônios conseguem chegar dentro do grimório? Que é uma questão interessante, porque foi o principal argumento que as pessoas usaram contra mim. Bom, antes de responder isso, bora responder uma outra questão. A mãe do Asta selou o Lieb dentro do grimório? Segundo ela, não. Ela falou, você vai ficar aí até você ficar forte o suficiente pra se proteger sozinho. E aí vem a questão. Resumindo, é óbvio que ela não ia querer selar o Lieb para sempre. É tipo, pô, maluco, ferrou a vida do bicho. A questão é interessante. Ela não... Ela não pode selar um objeto com magia, uma pessoa, porque ele tem magia. Mas ela pode selar objetos e coisas sem magia. O Lieb não tinha magia. Por isso ele foi selado. Por isso que ele conseguiu ser selado. Porque ele não tinha magia. Mas ela não selou ele permanentemente. Porque isso é interessante. O Lieb tinha anti-magia. Depois lá, que ele ficou lá, amaldiçoando os demônios e tal. Ele conseguiu, depois de um tempo, a anti-magia. Muito provavelmente qualquer demônio sem nenhuma magia pode conseguir anti-magia. Não à toa o Sephiroth, sei lá do que, o demônio lá, rei demônio, falou, ele tem anti-magia. Resumindo, é só um demônio de baixo nível. Resumindo, qualquer demônio sem magia vai eventualmente conseguir a anti-magia. Deve ser tipo um negócio super comum. Todos os demônios de baixo nível que não tem magia ganham anti-magia em algum ponto. Ou ganham alguma magia mais estúpida ainda. Então, basicamente é essa a questão. O Lieb conseguia quebrar aquele selamento. E principalmente, como o Grimório chegou aonde ele chegou. No caso, como ele chegou lá naquela parte lá da catedral e tal. Porque ele não voou do inferno além pra chegar lá. Isso dá pra perceber bem melhor pelo piloto. Apesar de eu não gostar muito de usar o piloto como exemplo, mas vamos usar ele como exemplo dessa vez. No piloto dá pra ver claramente que o Grimório saiu de dentro da torre lá, de dentro do lugar. E depois chegou no Asta. Resumindo, o Grimório tava lá dentro. O Grimório não saiu voando do quinto inferno além pra chegar lá. Então vamos lá. Partindo pelo pressuposto, então, que o Grimório já tava lá. Como ele chegou lá? Porque o Grimório lá ficou muito tempo no meio do mato. E a mãe conseguiu encontrar ele, no caso a mãe do Asta. Então por que alguém não conseguiu... Se ele ia ser de qualquer jeito colocado lá, por que ninguém percebeu antes dela aquele Grimório colocasse lá dentro daquele bando lá de Grimórios? É difícil de explicar, vou explicar melhor pra vocês entenderem. Basicamente deve ter uns 14 anos, 15 anos que a mãe do Asta pegou o Grimório. Mas o Grimório tá no meio do mato já faz alguns milhões de anos. Porque, de repente, depois que o Grimório ganhou um demônio, ele foi parar dentro daquele bando de Grimórios lá da torre. Não faz sentido? Faz sentido. Se você pensar que quem colocou ele lá foi o Lieb.
Por que o Lieb colocou lá? Simples, ele precisava de um corpo. Porque ele precisa de um Grimório, ele já tinha, ele precisa de um corpo. Ele não tinha um corpo. Como que ele ia fazer? Ele ia pra lá, ia pegar o corpo de alguém que ele achasse adequado, e ele ia pegar o corpo do cara. Aí você fala, mas o Grimório, ele não pode sair do Grimório e não sei do que... Não, olha só, a questão é, por que o Lieb ficou no Grimório? É simples, o Lieb não queria se meter contra o Rei Demônio. Principalmente, meu Deus, um gato, isso é sério. Principalmente porque ele não era forte o suficiente pra lutar contra o Rei Demônio. Então, vamos lá. Ele não podia se meter com o Rei Demônio, então ele não podia ficar saindo do Grimório a hora que quisesse, não podia fazer o que quisesse lá e tal, mesmo ele podendo. O que ele precisava? De um corpo físico muito poderoso. Um corpo com muita mana, muita magia. Já que a antimagia é uma magia fraca considerada pelos demônios, resumindo, os demônios podem usar a antimagia ou barra a magia. Resumindo, o Lieb, ele poderia usar a magia. Então, ele precisava de um corpo com magia muito poderosa. Só que aí o Asta entrou na cena, ele sabia de todas as paradas, inclusive isso explica bastante coisa, porque que o Asta foi colocado lá na igreja, no caso, o Lieb, ele estava próximo de onde? Da cidade natal do Asta, onde ele foi colocado. Ele foi pra lá, o Grimório, pra poder conseguir encontrar um proprietário pra ele. Inclusive, eu acho que vocês ainda vão pegar com essa coisa, a questão de, mas ele não consegue se mexer porque ele não mostrou nenhum ponto que ele consegue. Não, ele não consegue se mexer porque ele pode ser qualquer hora possuído por um demônio. Mas não significa que ele não consiga agir, movimentar livremente o Grimório ou coisa parecida. Não foi mostrado nada parecido com isso. Claro, também não foi mostrado nada a favor, mas, convenhamos, faz sentido o que eu falei. Se ele fez essa questão, contribui completamente com todo o resto da teoria que eu montei até agora. Então vamos lá. O Lieb moveu até lá, encontrou com o Asta. Ele sabia lá, ele era muito parecido ele era muito parecida com a mãe dele e tal, a mãe adotiva e tal. Então ele foi lá, blá blá, todo o lance que eu falei na outra teoria. O vídeo eu acho que não tá no comentário. Não, não tá não. É o último vídeo que eu postei. Pronto. No caso, ele foi lá, descobriu. Falou, vou ficar com ele, mesmo que ele não tenha magia, blá 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 blá. Mesmo assim, porque apesar dele ser do mauzão e tal, ele era melhor, ele é mais bonzinho do que esperava. E acabou chegando lá e, bom, chegou onde chegou. Então, pode ter algumas dúvidas ainda, sei lá. Eu acho que faz todo sentido que ele possa se mover o Grimório. Não foi mostrado nem falado que ele não podia. Não foi mesmo mostrado. Também não foi falado que pode, mas faz sentido com toda a teoria já montada. Em contrapartida, as outras teorias, como eu já disse pra você, fazem sentido, mas você tem que colocar algumas coisas meio Deus Ex Machina no meio dessa teoria pra poder funcionar certamente. Eu também não vou dizer que a minha teoria não é perfeita, que é perfeita, porque como eu disse, tem essa parte aqui que eu falei que ela não tem nada que prove. Então é um Deus Ex Machina, vamos dizer assim, não um Deus Ex Machina, é uma coisa, uma suposição tirada do além, vamos dizer assim. Que no caso seria que os demônios podem mover os Grimórios mesmo dentro deles. Partindo por esse pressuposto, o Grimório não é do Asta, é do Lieb. Todo sentido, por quê? Porque o Lieb tem magia. E outra questão, qual seria, lembra lá do começo, que eu falei dos Grimórios e qual é a função deles? E eu falei que eles seriam divididos em ramos. Qual seria o ramo do Asta que não tem nenhuma magia? Antimagia? Faz sentido, mas o Grimório não é de antimagia. O Grimório é de espadas. A antimagia foi impregnada pelo demônio que estava lá dentro. Resumindo, é possível? Sim, é possível que sim, o Grimório tenha chegado no Asta, porque o Grimório teria sido transformado em um Grimório de antimagia. E como um Grimório de antimagia é para os demônios, a antimagia é para os demônios que são mais fracos e tal, o Asta, que não tendo magia, também pode usar antimagia. Mas o Asta não mostrou possuir antimagia, primeiro. Segunda questão, o Grimório não mostrou possuir habilidades de antimagia, apenas espadas, que supostamente tem antimagia, mas por causa do Lieb. Não à toa, o Asta conseguiu transformar a espada do Yami em uma espada de antimagia usando o braço do Lieb. Outra questão, a conexão com os demônios. Como eu disse, tem muita coisa que pode ser a conexão com o demônio. Pode ser o braço do Lieb, que estava no Asta. Pode ser o fato de que o Asta está com Grimório demoníaco.
Pode ser o fato de que o Asta, a mãe do Asta foi amaldiçoada e por isso que ele perdeu a magia, como já citei na teoria, da última teoria que eu fiz, que como funciona no caso o lance dos demônios e tal, como que o Liev pegou o Asta e tal, esse tipo de coisa. E tem várias outras coisas. Ele já matou um demônio, o Asta já fez um bando de coisas em volta dos demônios. Qualquer coisa poderia ser esse tal conexão com os demônios, qualquer coisa mesmo. Sem nenhum exagero, não precisa ser, sei lá, qualquer teoria que as pessoas tenham feito, que eu não entendi direito ainda, como que funciona essa teoria da conexão com os demônios. E vamos lá. A outra coisa, os tipos de pacto. Foi mostrado, no caso, 2 tipos. Primeiro, o pacto que o demônio doma completamente o corpo da pessoa e o grimório dela, que no caso seria para especificamente pessoas que possuem grimório de 4 folhas. E o pacto parcial, que no caso é para qualquer um pode usar ele, basta que o demônio e a pessoa queira ou que o demônio tome posse do corpo. Mas se tomar posse do corpo, não poderá tomar posse do grimório. Já foi mostrar lá que as pessoas que possuem esse poder e tal, no caso naquelas cenas lá, não conseguem usar os grimórios e tal e tal. Então, fechamos aqui. Bom, é basicamente isso. A resolução é... Sim, as teorias lá que eu falei antes, todas elas fazem sentido. Só que eu gosto mais da minha por causa do que eu já falei. Ela combina mais com tudo que eu pesquisei sobre o assunto. Sinceramente, eu acho que o vídeo ficou bem longo. Não sei se todo mundo viu até aqui. Eu acho que quase ninguém viu até aqui. Se você viu, dá o like e se inscreve no canal pra ajudar a mim. E principalmente, eu tenho que falar o seguinte, no caso, essa teoria foi bem grande. Ela foi pra explicar todo o possível. Pode ainda surgir algumas dúvidas. Então, se tiver alguma dúvida, comenta aí que eu vou tentar solucionar elas. Bom, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Adeus.